Então, nós vimos o vetor definido por 2 pontos, né, e o engraçado foi que a gente fez todos eles, né, a componente em x, né, porque ele é definido por o vetor 2D, né, por componente em x, né, se eu chamar esse vetor aqui de v, né, veja que aqui eu botei a seta em cima, né, coloquei a seta em cima, né, e aqui quando eu falo em vx, eu não devo colocar a componente em cima, porque essa é uma grandeza escalar, né, que é a componente dele em x. É garantido que só pode ser da direção x. E aqui é componente em y, não vai seta em cima. Tá? Eu vou escrever, então, é um escalar vx vezes, aí sim, vezes o vetor unitário y. Aqui um escalar vy vezes o vetor unitário em j. Tá? Existe um vetor unitário nesse sentido também, né? No sentido de v, né? Nós poderíamos chamar de AV. Né? AV é igual ao vetor v dividido pelo módulo de v. Mas nós não vamos trabalhar com ele já, porque senão nós teríamos infinitos vetores unitários para estar trabalhando. Nós vamos trabalhar mais seguidamente com o i e com o j, com o k em 3 dimensões. Bom, quanto que vale a componente em x e em y, né? Não é difícil de ver, né? Ela sai do -2 e vem para o 1, então ela só pode ser 3. Em y, ela sai do 3 e vem para o 4, então ela só pode ser 1. Da mesma maneira, nós verificamos que todos esses outros vetores, na verdade, se tratavam do mesmo vetor, porque todos eles tinham 3 e 1. 3 e 1. Então, todos eram o vetor v, apenas eram vetores transladados, mas todos são vetores iguais, tá? São o mesmo, trata-se do mesmo vetor, eles têm o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido, logo são o mesmo vetor, apenas começando em pontos diferentes. Nós vimos também que os vetores podem ou não ser paralelos, isso é óbvio, né? E eles são paralelos, né, quando a inclinação deles é a mesma, que também é bastante óbvio, né? E como é que eu defino a inclinação de algo, né? Eu defino a inclinação de algo dividindo a componente em y pela componente em x. Então, quanto que é a variação em y dividido pela variação em x, né? Quanto maior for ΔY dividido por ΔX, mais inclinado é algo. E a inclinação, inclusive, pode ser negativa, né? É só o vetor descer, né? Que daí o ΔY vai ser negativo e o ΔX positivo, né? E a inclinação é negativa, também pode. Né? E os vetores são paralelos, né? Quando o ΔY sobre ΔX dos dois for igual. Será que esses dois vetores U e V são paralelos? Bom, é só pegar o comprimento em Y de 1 e dividir né? Pega y e divide por x. E outro também, pega y e divide por x. Esses valores são iguais? São. Então, eles são paralelos, né? 1,5, né? E aqui, se eu simplificar, vai dar 3 meios também, que é 1,5. São vetores paralelos. Não iguais, mas paralelos. Tá? Mesmo porque, ó, -2 e 3, né? Vou colocar aqui no plano cartesiano, -2 e 3, -2 está aqui e 3 está aqui, né? É esse vetor aqui, ó, que sai do 0 e 0 e vai para o -2 e 3. E -4 e 6, bom, -4 e 6 é esse vetor aqui, né? Ele é maior, né? Mas ele é paralelo, né? Ele tem a mesma inclinação. Ele poderia, inclusive, né? Poderia, inclusive, ser um vetor para cá, né? Ele poderia ser também 4 e -6, né? Que ele continuaria sendo paralelo, só que antiparalelo. Ponto médio, nós também vimos a aula passada, né? Que se nós temos um ponto aqui, né? Para encontrar o ponto médio,
é bastante simples, é apenas dividir por 2, né? Fazer um ponto, né? A coordenada de um ponto mais a coordenada de outro ponto e dividir por 2. Agora vamos ver aqui o ponto médio, né, entre menos 2 e 3 e 6 e menos 3. Tá? Vamos pegar aqui como se fosse o 0 e 0. Né? Então, 1, 2, menos 2. 1, 2, 3. 3. Esse é o ponto A. Né? Menos 2 e 3. O ponto B é 6 e 3. 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar aqui, ó, 6. E menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Esse aqui é o ponto B. Tá? Agora, se tivesse uma régua, eu traçaria uma Professor, reta. Oi? a Camila está esperando a autorização para entrar. Ah, tá. Vamos colocar aqui, ó. Não me apareceu aqui nenhum pedido de autorização. Vou avisar para ela, então. Tá? Talvez ela entrou na sala errada. Pede para ela entrar naquela sala que está no WhatsApp. Tá? Obrigado, mesmo assim. Agora eu vou traçar uma reta entre o ponto A e o ponto B, muito melhor do que eu pensei que eu ia traçar, né? E eu quero encontrar o ponto que está mais ou menos aqui na metade. Né? Bom, eu vou calcular esse ponto médio, né? O x médio, nós sabemos que é menos 2 mais 6, é a soma dos x, dividido por 2, e a soma dos y dividido por 2. Aqui vai dar 6 menos 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 6 menos 3, 3, 1,5. 2 e 1,5. Bom, aqui era o 0 e 0. Né? Aqui era o 0, 0. Então é para ser 2 e 1,5. O 2 deu certo. Né? O 1,5 que parece que não deu. Eu vou fazer isso aqui agora bem retinho, bem certo. Professor, Oi. ali no Y não seria 3? Tá 6? Ah, é 3? Aqui é 3, claro. Obrigado. É 3 mais o 3 negativo. Que vai dar quanto? Vai dar 0. Ah, agora deu certo. 2 e 0. Então tá. Deu certo. Vou fazer uma bola bem grande, né? Daí deu certo. Tá? Muito obrigado, minha salvadora. Quem foi a minha salvadora? Fui eu, Júlia. Júlia, muito obrigado. De nada. E a minha cadeira aqui cada vez desce mais. Tenho que trocar esse amortecedor dela. Não sei se vocês perceberam que eu estava afundando. Eu estava escrevendo e a cadeira descendo. Bom, achei aqui o ponto médio. Aqui depois tem as contas feitas, né, no próprio PowerPoint. Né? Mas acho que a aula gravada é muito mais útil do que eu simplesmente apresentar o PowerPoint pronto já. O módulo de um vetor é o comprimento dele, né? Então, o vetor V, né, ele tem uma componente em X e uma componente em Y. Né? Então, tem uma componente em X e uma componente em Y. Né? Aqui foi chamado só de X e Y, e não Vx e Vy. Se eu quero saber o comprimento dele, é só fazer o Pitágoras, né? Muito simples, né? Bom, a distância entre dois pontos, né, também pode ser representada como um vetor. Né? Então, veja, a distância do ponto A ao ponto B é um vetor V, que você também pode, por simplicidade, chamar de vetor AB. Você colocou a seta em cima e virou vetor, né? E esse vetor, naturalmente, ele tem uma componente em X e uma componente em Y. Eu posso chamar esse comprimento em X aqui do vetor, né, do X do B menos o X do A. Né? Esse aqui é o X do B e esse aqui é o X do A. Agora fica mais evidente.
né? E eu posso chamar esse comprimento aqui, ó, do y do B menos o y do A. Agora, se eu quero saber esse comprimento aqui, é fácil. Faz a raiz quadrada desse ao quadrado mais desse ao quadrado, né? Que é a fórmula que você tem ali em cima. Só que foi chamado de 1 e 2, né? Eu chamei de B e A. Só fazer o Pitágoras. E se for em 3 dimensões, é a mesma coisa. Tá? Não tem estresse. Né? Vetores no espaço. Né? Veja que aqui eu tenho um ponto agora no espaço, né? Antes eu tinha só nesse plano aqui embaixo. Agora eu adicionei mais um eixo, o eixo Z. Né? E os vetores unitários agora continuam i e j aqui no espaço, no 2D, né? Só que agora você tem mais uma dimensão que vai ser o vetor k, né? O vetor unitário k, que é 0, 0 e 1. Né? São os vetores mais simples de serem trabalhados, e por que vamos complicar? Vetores deslocamento. Bom, é muito fácil lá em movimento retilíneo uniforme você dizer que um trem sai da posição x0, né, e vai para a posição x1 e é retinho. Agora, se você já tem um movimento assim, ó, com curvas, meu amigo, minha amiga, como é que você vai representar ele? Só com um vetor. Imagina no espaço. Tá? É mais complicado ainda. Então, agora eu vou representar o movimento. A gente poderia representar o movimento. Vamos pensar de uma formiguinha, né? Uma formiguinha andando assim, ó. Como é que a gente pode representar esse movimento? Eu tenho uma sugestão. Né? Você faz assim, ó. Posição 1 é um vetor. Posição 2 é outro vetor. Posição 3 é outro vetor. Posição 4 da formiguinha é outro vetor. Depois a formiguinha vem para cá, para a posição 5. Depois a formiguinha vem para essa posição. E unindo todos esses vetores aqui, você vai descobrir a posição em 2D que a formiga caminha. Tá? Claro que eu vou ter que ter uma equação para isso. Né? Eu vou fazer essa equação agora, tá? E para que nós consigamos entender isso mais fácil. Então, as posições, elas são representadas por vetores. Tá? Vetores que saem da origem e apontam na posição que o objeto está. Eu vou escrever agora uma posição inicial. Tá? Uma posição inicial que eu vou chamar de P0. A posição inicial da minha formiguinha vai ser... Eu vou ter que dar a posição inicial em x e em y, né? Então, P0x igual a 1. Eu vou colocar aqui do lado só por questão de economizar espaço, tá? P0y igual a 2. Vou representar o vetor da posição inicial. Weaver. O vetor inicia em 0 e 0. E vai para P0x e P0y. E aqui eu vou fazer algo que... tirar a autoescala dele. E agora, aqui ao lado, vai aparecer o gráfico da posição. Pelo menos deveria. Será que eu não executei? Não. Olha aqui, ó, o gráfico da posição, né? Começou em 1 e 2. Tá, vou colocar aqui uma gradezinha.
E vou colocar limites aqui para os eixos x e y, tá? Colocar o x de menos 10 até 10 e o y de menos 10 até 10. Para isso aqui não ficar mudando como ele bem entender. Pronto, aqui tá a seta, né? E ele começa no 1 para x e 2 para y. Agora eu quero criar uma segunda seta, né? Uma segunda posição, tá? Eu só copiei lá em cima para não precisar fazer tudo de novo. Agora eu vou chamar P1x e P1y, né? E eu vou fazer ele caminhar aqui um pouquinho pro 4 e menos 4. Esse vai ser o segundo momento, né? Então, a formiguinha partiu daqui, né? E veio para cá. Agora eu vou fazer só um terceiro passo dela. Eu vou colocar para x menos 7. E para y, deixa menos 9. Tenho que soltar o gráfico ainda, porque eu só segurei. Então, a formiguinha saiu daqui e foi fazendo esse caminho aqui. Então, assim é que eu marco as posições. Posições 1, ela foi dada pelo vetor 1 e 2. A posição 2, pelo vetor 4 e menos 4, né? Tanto que é 4 para x, menos 4 para y. A origem está aqui, o 0 e 0. E a posição 3 foi o vetor menos 7 e menos 9. Né? Menos 7 para x e menos 9 para y. Né? Conseguimos observar aqui o menos 9 e menos 7. Eu também posso colocar isso aqui, ó, aqui em cima, ele me permite colocar alguns indicadores aqui nas setas, né? Vou tirar ele daqui, que daí ele vai aparecer fora. Se eu clicar ali naquela casinha, ele me permite aqui, ó, ele vai pegar esse vetor aqui, né? Esse é o vetor 1 e 2, né? Esse outro é o menos 4 e 4, né? E esse outro aqui é o menos 7 e 9. Vou segurar Alt, daí ele me permite colocar todos eles. Ó. Agora ele colocou o primeiro vetor, o segundo vetor e o terceiro. O 0, 0 é o ponto de partida que o vetor está. Professor. Oi? Licença um pouco. O senhor está gravando a aula? Deixa eu ver. Estou gravando, sim. Fechou, obrigado. Valeu, obrigado por ter lembrado também. Muito bem. Vamos voltar ali para os slides, né? Porque não ficou tão difícil de entender que eu tenho aqui um vetor posição 1 e posição 2, né? E muitas vezes eu estou interessado nessa variação da posição, né, que é o vetor deslocamento. Vejam que não é só soma de vetor que interessa, e sim subtração também. Por quê? Porque R2 menos R1 vai me dar, né? Então, é como se fosse a posição, né? A variação da posição
é a posição final menos a posição inicial. Perfeito. Né? Então, se eu tratei os vetores, as posições como vetores, né? Isso dá certo. É como aqui no movimento retilíneo, né? Δx é igual a x1 menos x0. Né? Isso também vale quando são vetores. Poxa, que legal. Então, eu consigo achar o deslocamento, inclusive, até em 3 dimensões. E isso é muito legal. Tá? É só diminuir componente a componente. Bom, vamos agora partir para alguns exercícios e fugir um pouco da teoria, ou aplicar a teoria nos exercícios. Ali em cima, nós temos os pontos A, seja o ponto A menos 2 e 3 e B 6 e menos 3, determinar os pontos C, D e E que dividem o segmento AB em 4 partes, com o mesmo comprimento. Então, nós vamos, como um x igual a 6, e a gente já andou fazendo isso, e eu não tenho x negativo, eu vou começar com o x0 e 0 aqui, ó. Aqui o x00 e o y00. O ponto A não tem x negativo, então vou ter que começar aqui, ó. Vou pegar a caneta vermelha para eu enxergar bem. Tá? Aqui é a origem, o ponto A é menos 2, 1, 2, 3. É igual aos pontos de antes, só que agora a gente vai dividir em 4 partes iguais. Né? O ponto B é 6 e menos 3, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, está aqui. Agora nós vamos ter uma reta. Nós primeiros vamos ter que dividir ela ao meio, né? E depois esse meio, nós vamos dividir ao meio mais uma vez. Para encontrar os pontos C, D e E que dividem o segmento AB nesses 4 pontos. Tá? O D a gente já fez, mas vamos fazer mais uma vez. Né? O ponto D, ele é igual a menos 2 mais 6 dividido por 2. O ponto D, que é esse ponto aqui. Ó. E aqui é 3 menos 3 dividido por 2, que é igual a 2 e 0. Achamos o D. Agora, o ponto C, nós vamos encontrar fazendo o ponto médio entre A e D. Então, vai ser menos 2 mais 2 dividido por 2 e 3 mais 0 dividido por 2. Isso aqui é igual a 0 e 1,5. Bom, vamos ver se esses pontos têm alguma lógica. Né? 2 e 0 tem toda a lógica do mundo, né? Agora 0 e 1,5, olha aqui, ó, mas a nossa reta está muito linda, 0 e 1,5 também, ó. Fechou. Esse deu certo, esse deu certo. Agora vamos ver o E. Né? O E tem cara de ser 2, 4 e menos 1,5. Né? O E tem cara de ser esse aqui, ó. Vamos ver. E igual é entre D e B. Entre D e B, então vou pegar o B e o D. 6 mais 2, 6 mais 2 sobre 2 e menos 3 mais 0 sobre 2. Isso aqui vai ser 4 e menos 1,5. Né? Vamos ver, 1, 2, 3, 4 e menos 1,5. Fechou também. Né? Então, nós encontramos os pontos C, D e E que dividem o segmento AB em 4 partes. Agora, os pontos F e G que dividem o segmento em 3 partes do mesmo comprimento.
Alguém tem alguma sugestão? Fazer o ponto médio entre C e D, e daí entre D e E? Vamos fazer com outra cor para ver se isso é verdade. Fazer o ponto médio aqui. E depois o ponto médio aqui. Me parece que esse segmento é um pouco menor. No olho agora, tá? Esse ficou menor, aham. Então, e o que você acha de, ao invés de nós dividir por 2, dividir por 3 aqui em cima? Eu não sei quem falou comigo, a Samantha? Sim. Sim, então já estou conhecendo a tua voz. Ó. Eu vou dividir por 3, tá? Vou fazer o mesmo exercício agora, só que vou dividir por... Ai. Tem que fazer de novo, né? Eu fui dar uma desperta que me dei mal. Então, vou começar aqui de novo. 0 e 0. O ponto A é menos 2, 3. Esse é o ponto A. O ponto B é 6 e 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Ponto B. Agora eu preciso achar pontos F e G. Vou fazer mais ou menos no olho aqui. F e G. Né? Que dividem, claro, em 3 partes iguais. E no olho vai ter que bater mais ou menos. Né? Bom, o que nós vimos antes é que nós pegávamos essa coordenada, mais essa, e dividíamos por 2 para achar uma coordenada média, né? Para achar uma coordenada média. E por que nós podíamos fazer isso? Porque nós tínhamos um vetor, né? Eu vou ter que deduzir essa fórmula agora da coordenada média, ainda não da dividida por 3. Tá? Eu tenho aqui um vetor AB. Aqui eu vou chamar de um vetor X, ou de uma componente Y e de uma componente X. Bom, o vetor AB, ele tem uma componente X e uma componente Y. Ocorre que a componente X do vetor AB é XB menos XA. E a componente Y do vetor AB é YB menos YA. A metade do vetor AB, né, a metade do vetor AB, ela acontece em XB menos XA sobre 2. E YB menos YA sobre 2. Ah, mas você não disse que era XB mais XA sobre 2? Calma aí. Aqui eu tenho ponto XA, YA. Aqui eu tenho ponto XB, YB. O comprimento desse vetor é a coordenada deste ponto menos a coordenada daquele ponto. Agora, se eu quero saber a coordenada deste ponto que dá na metade aqui, eu tenho que fazer XA, YA, mais a metade desse vetor. Professor, e eu poderia, por exemplo, aplicar Pitágoras e depois dividir? Tipo, descobrir o comprimento de AB e dividir? Pode. Ocorre que você não sabe o quanto você vai estar inclinado com esse negócio aqui. E aí você não vai saber, você só vai andar o comprimento certo para lá, para cá ou para cá, mas não exatamente aqui em cima.
Tá? Quando você descobriu o comprimento, você perdeu o vetor, você só tem o módulo dele. Tá? Ah, tá, entendi. Uhum. Eu vou fazer isso aqui num quadro branco agora, porque eu acho que aqui está ficando muito pequenininho. Eu vou continuar aqui, depois eu jogo no quadro branco. Tá? Então, eu pego esse ponto aqui, né? Esse ponto nada mais é do que o vetor que sai do 0 e 0 aqui, né? Aqui é o ponto, aqui é a origem, né? Esse é o ponto XA, esse é o vetor que dá no ponto XA. Depois eu tenho o vetor que dá no ponto XB. Tá? Então, eu vou chamar esse aqui de vetor A e vetor B. E este aqui é o vetor AB. Se eu quero saber este ponto, na verdade, eu quero saber este vetorzinho aqui, ó. E este vetorzinho aqui é o A mais o AB. O A eu tenho aqui, ó, que é XA, YA. O vetor AB é esse que eu acabei, mais AB sobre 2, né? O vetor AB sobre 2 é esse daqui. Então, eu vou ter que somar ele com XB menos XA sobre 2, YB menos YA sobre 2. Quando eu faço essa soma aqui, né, é que eu vou chegar no XA mais XB sobre 2, YA mais YB sobre 2. Tá? Que é o comprimento desse vetor aqui que vai dar lá no meio. Tá? Que, devido a ele sair da origem, é igual ao valor do ponto. Para quem não entendeu bem isso, vai entender agora quando fizer o 1/3. Tá? Então, eu vou pegar esse mesmo exemplo aqui e vou deduzir o ponto para quando é 1/3. Agora nós estamos trabalhando sério com vetores. Por sorte, esse quadro aqui ele é ilimitado. Então, imagine que eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui um ponto A. Claro que ele vai ter coordenadas XA e YA, que eu não preciso colocar. Aqui eu tenho um ponto B, que vai ter coordenadas XB e YB. Ambos os pontos, eles são com relação à origem, então eu posso representar eles, né, pelos vetores VA e VB. Agora, eu criei um vetor que aponta de A para B. Isso é muito fácil, né? Então, eu vou chamar esse vetor de VAB. VAB. E eu sei que VAB é igual... Agora eu estou pensando se é VA menos VB ou VB menos VA. É só pensar assim, ó. VA mais VB não é. VA mais VB não é, porque VA mais VB, eu colocaria o VB aqui em cima, ó, e seria um vetor para lá. Não é VA mais VB. Agora, eu vou pegar esse VA e vou colocar ele aqui em cima, só que negativo. Agora eu vou trasladar ele para cá. Ah, faz sentido. Ou melhor ainda, para entender isso, eu vou pegar esse VB acho que o melhor mesmo é pegar o VA e trazer ele para cá, ó. Esse é o VA negativo, né? Esse é o menos VA. Agora eu faço VB mais VA negativo, vai dar esse vetor aqui, ó, que é igual a esse vetor preto. Então ficou bem claro. Agora ficou bem claro
que VAB é igual a VB menos VA. Tá? De novo, VB, o VA eu vou transladar ele para cá, né? Só que eu vou chamar ele de menos VA porque eu mudei o sentido dele. VB menos VA dá esse vetor preto aqui, né? Se eu transladar, ele vem para aqui, ó. Bom, eu sei que quando vai da cabeça de uma flecha para a cabeça da outra é sempre menos, tá? Bom, para achar o 1/3 aqui, e não o 1/2, eu vou dividir ele em 3 partes iguais. E vou encontrar agora quanto que vale esse ponto aqui, que naturalmente é igual a esse vetor aqui, que eu vou chamar de V3, por conta do 1/3. Primeiro eu vou calcular quanto que é VAB. VAB é VB menos VA. Então, VAB é igual a XB menos XA, YB menos YA. Essa parte foi fácil. Bom, calculei esse vetor aqui, agora eu vou calcular quanto que é 1/3 dele. Bom, calcular 1/3 dele também é fácil. E agora, como eu chego nessa pontinha aqui, né, que eu vou chamar de P3? Bom, eu posso dizer que o V3 é igual ao VA mais 1/3 de VAB. Então, é igual a VA mais VAB sobre 3. VA mais VAB sobre 3 é o V3. VA mais VAB é o VB. VA mais VAB sobre 3 é o V3. Bom, V3 é igual ao VA. O que é o VA? É o XA, YA. O que é o VB sobre 3? Está lá em cima. XB menos XA sobre 3, YB menos YA sobre 3. E agora eu tenho que fazer algumas contas. V3 igual. 3, aqui, se eu quero deixar sobre 3, vai ficar 3XA, 3YA sobre 3, mais XB menos XA sobre 3, YB menos YA sobre 3. Né? Aqui eu fiz uma coisa que não é tão bonita, né? Cada componente deveria ser sobre 3, né? Sobre 3, né? Fica a mesma coisa que está ali em cima. Fiz isso para simplificar a minha vida, porque agora eu tenho 3XA menos XA vai dar 2XA. 2XA mais XB sobre 3. Veja que não era tão simples só dividir por 3. Vírgula. 2YA mais YB dividido por 3. Então, o vetor V3 nós encontramos. E como ele parte da origem, nós encontramos o ponto P3. O ponto P3 é 2XA mais XB dividido por 3. E não só XA mais XB dividido por 3, como talvez nós fôssemos induzidos a fazer. Bom, vamos copiar essa fórmula aqui e aplicar no nosso problema. Vou pegar o nosso probleminha aqui. Vou copiá-lo lá para o quadro branco. Então, nós temos 2 pontos.
menos 2 e 3, né, ponto A, e o ponto 6 e menos 3, que está mais ou menos aqui, ponto B. E eu quero dividir em 3 partes. Eu acabei de descobrir que esse primeiro ponto aqui, ó, ele é tal que o x, o primeiro ponto, né, é 2xa mais xb dividido por 3. Né? E o ponto x. E o ponto y é 2ya mais yb dividido por 3. Então, vamos fazer isso. 2 vezes menos 2 mais 6 dividido por 3. 2 vezes 6 menos 3 dividido por 3. A gente já vai ter que ver se isso aí confere. Né? Então, aqui vai ficar menos 4 mais 6 menos 2. Menos 2 terços. 12 menos 3, 11 terços. Tá difícil, né, de ver, então vamos usar as ferramentas que nós temos. Vou pegar o famoso aqui de novo. Vou colocar aqui os pontos A e B. A e B. O ponto A, menos 2 e 3. E o ponto B, 6 e menos 3. Bom que depois fica automático para qualquer número também, né? Isso também ajuda. Centralizar tudo. Agora eu vou fazer o gráfico, né, dessa reta entre esses dois pontos. Adicionar o outro, o nome dele é B, o valor de x é esse e o valor de y é esse. Nós poderíamos ligar o 2 por uma reta, acho que seria muito mais fácil. Né? Vou tentar fazer isso. Acho que eu fiz do jeito mais complicado, agora nós fizemos do jeito mais fácil. Né? Ponto A, ponto B. Nós podemos agora representar o nosso ponto, o primeiro ponto, acho que é ponto F, que foi chamado, que é o ponto nesse primeiro terço. Né? Vou colocar ele aqui. Então, ele é 2 vezes o XA mais o XB, e tudo isso aí dividido por 3. E a mesma coisa vale para o Y, né? 2 vezes o XA mais o X3 dividido por 3, que deu 1. Né? Quanto que eu tinha a impressão que não tinha dado 1 para nós? Mas também, 2 vezes 2 e menos 3, 6 e menos 3. Esse valor aqui é 3, né? Então, eu errei aqui, né? Vai ficar 1, então, a outra coordenada. Já corrijo ali também. Eu vou fazer esse ponto aqui agora. Selecionar dados, adicionar. Nome da série F. O X da série vai ser esse cara aqui. E o Y da série vai ser esse cara aqui. Dois XA mais XB dividido por 3
Não ficou legal. Mas não é esse ponto também aqui, porque não, o y é igual a 1 e o x é esse ponto aqui. E esse aqui, vamos ver se está certo. Esse ponto aqui é menos 2 e 3. Não, esse aqui está menos 2 e 6. Então, esse aqui está errado. Errado está o Excel, tá? Eu vou só trocar linhas e colunas. Provavelmente é isso que precisa fazer. Tá? Deixa eu ver se é possível fazer isso, senão eu vou ter que fazer de outra forma. Editar. Valores X. Não, valores X são esses. E valores Y são esses. Aqui que ele errou. Então, deu certinho, ó. Nós encontramos o ponto exatamente no 1/3. Agora, se nós quiséssemos encontrar o próximo ponto, tá? Aí nós vamos ter que pensar um pouquinho mais. Tá? Só corrigindo aqui, né? Aqui é 2 vezes 3, né? Não sei por que eu peguei esse 3 aqui, mas é esse 3 aqui. Tá? 2 vezes YA mais YB sobre 3. Bom, nós encontramos muito bem esse ponto aqui. E esse ponto aqui, como é que eu encontro? Bom, eu posso somar mais uma vez o mesmo vetor, né? Vamos voltar lá para a dedução. Né? Eu disse que esse vetor V3, nós encontramos fazendo VA mais o VAB dividido por 3. Né? Bom, quem sabe eu faça então VA mais 2 vezes VAB dividido por 3, eu encontro esse aqui que eu vou chamar de V4. Então, V4 é igual ao VA mais 2 vezes, né, o dobro desse, né, mais 2 vezes VAB dividido por 3. Bom, então V4 vai ser igual a XA, YA, mais 2 vezes, bom, o VAB dividido por 3 está aqui, ó. Eu até posso escrever aqui mais 2/3, então mais 2/3 de VAB, que fica mais fácil. XB menos XA, YB menos YA. V4 vai ser igual, bom, não tem choro, né? Eu vou ter que meio que aplicar o mínimo aqui, então vou escrever XA, que multiplica 1 mais 2/3, né? 1 que está aqui na frente, né? Mais menos 2/3, menos 2/3. Mais 2xB sobre 3. A mesma coisa para o YA. YA que multiplica 1 menos 2/3. Mais o YB vezes 2/3. Vamos caprichar mais nisso aqui? V4 igual a XA que multiplica 1/3. 1/3. XA sobre 3, né? Porque aqui fica fácil de ver que vai ficar 3/3 menos 2/3, que vai dar 1/3. Então, já vou colocar XA sobre 3 aqui, ó. Então, vai ficar XA sobre 3 mais 2xB sobre 3. Né? Já aproveita e deixa tudo sobre 3 depois. Da mesma maneira aqui vai ficar YA sobre 3 mais 2YB sobre 3. Né? Ficou parecido com o outro, só que o 2 ficou no B e não no A. Tá? Olha aqui, ó, muito parecido com o outro. Tudo isso eu fiz baseado em vetores, né? Eu disse que este ponto,
que corresponde ao comprimento desse vetor, que parte da origem, é VA mais 2 vezes o VA terços, o VAB terços. Então, vamos verificar se isso que nós fizemos está certo aqui no Excel. Né? O vetor G. O vetor G foi dito que ele era igual ao A. Já vou colocar parênteses aqui, né? Ele é igual ao A, mais 2 vezes... mais 2 vezes o B dividido por 3, né? Tanto em X quanto em Y. Aqui e aqui. Então é 3,33 e menos 1, que vai dar mais ou menos aqui, aparentemente bem certo, né? Mas mesmo assim nós vamos adicioná-lo. Selecionar dados, adicionar. O nome é G. E o ponto X da série é este. E o ponto Y da série é este. E aqui nós conseguimos ver que dividimos exatamente em 3 partes iguais, né? Se alguém é bem teimoso, vai ali, coloca a régua ali em cima da tela, né? E mede, né? Mas ficou bem certinho, um em cima do outro. Moleza, moleza não é, né? Mas, Samantha, como é que foi? Conseguiu entender? Sim, aham. Sim. Júlia? Sim. Sim. Eduarda? Aos pouquinhos tá indo, professor. Tá indo, É bastante informação, né? Sim, sim, mas vocês vão perguntando também, né? Eu vou fazer essa 44 aqui, que é com relação a paralelismo de vetores. Tá? Vou colocar também no quadro branco, no meu quadro infinito, que eu puxo para os lados e ele vai aumentando o espaço. Então, sendo A, os mesmos vetores também, não, ele colou não o que eu mandei colar. Ele faz isso comigo. Dado o vetor W, 3, 2 e 5, agora já é em 3D, né? Eu nem consigo desenhar isso direito, né? E determinar o vetor AB, de modo que os vetores U e V mais 2W sejam paralelos. Nem entendi a questão. Dado o vetor W, determinar A e B, de modo que os vetores U e V mais 2W sejam paralelos. Bom, o vetor U, eu quero que ele seja paralelo a V mais 2W. Tá? Isso é a condição da questão. E eu posso mudar o valor de A e de B para que isso aconteça. Lembre-se que para 2 vetores serem paralelos ou antiparalelos, os componentes x do primeiro vetor dividido por x do vetor tem que ser igual ao componente y do primeiro vetor dividido pelo y do segundo vetor, que tem que ser igual ao componente z do primeiro vetor dividido pelo componente z do segundo vetor. Só isso. Basta isso para que eles sejam paralelos. O vetor U são fixas essas componentes. O vetor U ele tem componentes 3, 2 e menos 1. Agora, V mais 2W não são fixas porque foram dadas essas variáveis, né? V mais 2W, né, vai ser A mais 6, né? Aqui para X, né? A mais 6.
Isso aqui parece um B. A mais 6. Depois vai ser 6 mais 4. E B mais 10. V mais 2W é igual a A mais 6, 10 e B mais 10. Agora, para eu tornar esse cara paralelo àquele, eu estou dizendo que A mais 6 dividido por 3 é igual a 10 dividido por 2, que é igual a B mais 10 dividido por menos 1. Só isso. Né? Então, resolver isso não é difícil, né? Pega essa parte aqui, essa primeira parte aqui, ó. Aqui eu tenho que 2A mais 6 é igual a 30. A mais 6 igual a 15. A igual a 15 menos 6, que dá 9. Depois eu vou pegar o lado de lá. Eu vou ter 2B mais 10 igual a menos 10. B mais 10 igual a menos 5. B igual a menos 15. E agora eu posso ainda conferir, né, o que eu disse que era para ser. Se x1 dividido por x2 igual a y1 por y2 é 1 por z2. Então, eu sei que V mais 2W agora é, e sempre foi A mais 6, 9 mais 6 vai dar 15. 10. E B mais 10 é menos 5. Eu poderia ter isolado B mais 10 e A mais 6, que seria bem mais fácil, né? E agora, esse vetor, será que ele é paralelo ao vetor U, que é 3, 2 e menos 1? É só verificar se 15 dividido por 3 é igual a 10 dividido por 2, se é igual. É igual. Eu até poderia desenhar esses vetores, porque não, eu deveria desenhar, né? E nós vamos desenhar esses vetores aí. Vou desenhar esses vetores agora em 3D. Vou pegar o vetor U, né? Quiver, 0, ele vai partir do 0, 0 e 0, né? E ele vai ir até o 3, 2 e menos 1. Segurar esse gráfico. No final vou soltar. Vou fazer mais um quiver, que é do vetor que nós encontramos, né? Que é 15, 10 e menos 5. É quiver 3, porque é 3D. E aqui eu estou vendo um vetor só, mas tem dois. Tem um bem pequenininho aqui. Porque um está em cima do outro, eu vou fazer esse primeiro aqui ter uma linha mais espessa, para os dois aparecerem, tá? Então, vou escrever aqui line width 3.
Vou tirar ele daqui da tela, para ele ficar um pouquinho maior. E agora vocês conseguem observar, de fato, que esses vetores são paralelos. Outra maneira de eu ver que eles são paralelos, bom, eu vou colocar ele aqui em outra posição, vou colocar ele aqui 2, menos 1 e 4, né? Esse aqui não vai partir da origem e o outro vai. Eu posso fazer o outro partir de outro lugar também. 3, 2 e 1. Né? Daí os dois não partem da origem, né? E vai ficar talvez mais fácil de enxergar que eles são paralelos, talvez não. Né? Vamos colocar ele aqui. Mas dá para ver claramente que são vetores paralelos, né? Eles não vão se cruzar. Né? Por mais que eu gire isso aqui, né, eu consigo ver o tempo todo que eles são paralelos. Bom, creio que visualmente estejam satisfeitos, né? E também a regra para que sejam paralelos, né, é só pegar cada componente, né, dividida pela componente respectiva, tem que dar o mesmo valor. Né? Se isso não acontecer, eles não são paralelos. Muito bem, e aqui tem as respostas, né, também, se forem estudar em casa, está feito aqui no PowerPoint também. 17, calcular. E 17 é o número lá do livro, tá? Do livro texto. Então, esses exercícios, eles estão lá no livro texto. Tá? No nosso livro lá aqui da bibliografia do Paulo Winterner. Bom, calcular os valores de A para que esse vetor tenha módulo 4. Vamos lá para o nosso quadrinho branco. Agora ele copiou. Então, eu tenho um vetor que tem componentes A e menos 2. E aí eu sou tentado a desenhar ele assim, ó, como o A positivo, né? Ele tem componentes A e menos 2. Né? Então, esse é o vetor. Mas não precisa necessariamente ser esse. O vetor também poderia ter um A negativo. Menos 2, né? Você quer que esse vetor tenha um módulo 4. O módulo é o comprimento dessa seta ou dessa seta, né? E como é que você faz para achar o módulo? Bom, é só o Pitágoras, né? Então, você vai dizer que o módulo de U ao quadrado é igual a componente do vetor em x ao quadrado mais a componente em y ao quadrado. Então, 4 ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2 negativo ao quadrado. Se você quiser, pode botar um parênteses aqui também. E se quiser, pode botar um aqui também, não faz mal. Aí você vai ficar com 16 igual a ao quadrado mais 4. A ao quadrado igual a 10. A igual a mais ou menos raiz de 10. Isso quer dizer que o A pode apontar para a direita ou para a esquerda. Então, calcular os valores. Até a pergunta já fala os valores. Então, U, ele pode ser raiz de 10 e menos 2, ou U também pode ser menos raiz de 10 e menos 2. Tá? Ambos têm módulo igual a 4. O comprimento desse é 4 centímetros, o comprimento desse é 4 centímetros. Ou 4 newtons, ou 4 milímetros, 4 alguma coisa. Compreendido até aqui? Leônidas, compreendido isso? Leônidas, se estiver aí, mande algum sinal. Aula espírita. Oi. Tô Oi. entendendo, sim. Tá, legal. Entendi, sim. Legal. Bom, vamos ver se nós temos mais um exercíciozinho ainda para fechar hoje, sexta-feira.
né? Olha, temos um excelente exercício. Esse 47. Sabendo que o ponto P, né, com as suas coordenadas x, y e z, pertence à reta que passa pelos pontos A e B, calcular M e N. Olha aqui que coisa, né? Eu vou pensar em 2D, que é mais fácil, tá? E depois eu vou estender o raciocínio para 3D. Imagine que eu tivesse aqui um ponto A e um ponto B. Isso aqui pode ser um vetor AB também. Bom, se eu sei que um ponto P não precisa estar bem no meio, né, ele passa por essa reta, né, eu tenho também um vetor AP. Né, e o vetor AP, ele é paralelo ao vetor AB. Então, nós vamos fazer uso dessa propriedade para calcular M e N. Primeiro, eu vou calcular o vetor AB, porque o vetor AB está sobre a reta. Tá? O vetor AB, ele é igual a 2 menos menos 1, que é 3. 1 menos menos 2, que é 3 também. Menos 5, menos 3, que é menos 8. Esse é o vetor AB. Claro que eu fiz aqui só uma abstração em 2D. Agora eu vou calcular o vetor AP. AP é igual a P menos A. Né? M mais 1. 4 mais 2, 6. N menos 3. Agora, como garantir que esses vetores sejam paralelos? Eu já sei que ambos, já forcei os dois vetores a começarem em A. O ponto P vai pertencer à reta, agora somente se AB for paralelo a AP, porque se não for paralelo, o ponto P ia passar para outro lugar. Não, mas tem que ser paralelo. Bom, é só fazer. M mais 1 dividido por 3 precisa ser igual a 6 dividido por 3, que precisa ser igual a N menos 3 dividido por menos 8. E agora fica fácil. Né? Vamos lá, vamos fazer esse primeiro aqui. Né? M mais 1 sobre 3 igual a 6 dividido por 3. Corta, corta. O M vai ser igual a 5. E agora, vamos fazer do lado de lá. 6 sobre 3 igual a N menos 3 sobre menos 8. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 8, 16. Menos 16 igual a N menos 3. N igual a menos 16 mais 3, menos 13. Então, achei M e N. Agora eu vou ter que ver se isso é verdade, né? 5 e menos 13. Eu disse que o ponto 5, 4 e menos 13, né, ele pertence à reta que liga A e B. Eu vou testar isso agora. Vou fazer desde o zero de novo. A coordenada em x do ponto A, vou colocar cada uma delas aqui. Ó. X do ponto A é menos 1.
A coordenada em y do ponto A é menos 2. A coordenada em z do ponto A é 3. Vamos ao ponto B. A coordenada em B do x é 2. Em y é 1. E em z é menos 5. Um cara cheio de mania aí. Ó. Agora eu vou fazer o gráfico de uma reta que liga A até B. Eu faço isso usando o comando plot 3. Vou colocar... Bom, primeiro eu vou colocar os pontos x assim. Não, pode ser. X, vírgula, bx. E agora vai ser y e z. Vamos ver se sai a linha. Saiu uma linha, né? Mas vamos apagar primeiro o que tinha antes, senão fica feio. Ah, tem um quiver, nada a ver aqui que eu me esqueci de apagar. Agora vai dar certo, apenas a linha. Posso fazer a linha naturalmente um pouco mais espessa. Tem duas maneiras de fazer isso, uma delas é essa. Apareceu a linha aqui. Tá? Conforme eu girar, essa linha ela vai ficar mais evidente aqui. Ó. Aqui acho que ela ficou muito melhor de se olhar. Eu vou deixar ela... Acho que assim ela ficou muito boa. Tá? Daí eu já coloco aqui. Quando eu executo, ela já fica dessa maneira. Agora eu vou colocar o ponto que eu encontrei, né? Que é aquele ponto pertencente à reta. Vamos ver se ele pertence mesmo, que é o 5, 4 e menos 13. Professor, Oi. a gente vai usar esse programa que tu tá usando? Só se vocês quiserem, não vai ser cobrado nada disso na prova. Ah, tá. Mas a gente vai aprender a usar em alguma matéria ou não? Em todas as matérias que eu ministro, eu vou dando dicas desse programa, tá? E tem uma matéria específica que é uma eletiva, né? Que eu ensino a usar esse programa, mas não na sua parte básica, já na parte, né, um pouquinho mais avançado. E também em cálculo numérico, vocês usam esse programa na quinta fase. Tá? Então, vão ter que aprender devagarinho. Aqui é só uma introdução. Por enquanto, vocês só precisam entender o que eu estou fazendo aqui de geometria analítica e não o programa em si. Tá? Eu uso ele como ferramenta de apoio e não como... não é aula desse programa, é aula de geometria analítica, né? Então, resumindo, não precisam saber ele, não. Scatter 3, 5, 4 e menos 13. Mesmo porque não tem como saber tudo isso já, vocês têm coisa melhor para estudar agora. Deveria ter feito no mesmo gráfico, não em outro, né? Como é que eu vou saber se está na linha ou não? Cabeçudo. Então, vou colocar aqui hold on para segurar e depois hold off para soltar. Tá lá longe esse ponto, né?
mas essa reta, ela é infinita. Eu vou dar uma espiada só para ver se ele... De forma que esse cara continuasse, né? Continuasse e pegasse o 5, 4 e menos 13, né? O que eu posso fazer, talvez, aqui é girar um pouquinho isso para ver se eu me convenço mais de que ele vai passar por aquela reta aqui, ó. Colocar tipo em 2D. Ah, em 2D eu consigo me convencer, ó. Tá difícil de pegar esse mouse bem certo, mas você consegue ver que ele vai passar por lá, né? Nessa vista, ó. Ele tá pegando aqui, ó, bem certinho, né? Na grade e vai passar por lá. Então o ponto pertence. E agora eu vou colocar outra vista. E por aqui também, ó. Ele passa, né? O outro lado, cara. Aí, ó. Eu consigo ver que ele passa mais ou menos aqui, ó. Né? Olha, se eu traçar uma reta, eu consigo me convencer sim que ele vai passar por aquele ponto e nós calculamos tudo certo. Assim que é mais difícil de ver, né? Mas conforme é vista, né, a gente se convence que ele vai passar sim por aquele ponto e tá certinho, tá tudo certo. Então resolvemos já. Meus caros, a aula termina por aqui, né? Já é quase meio-dia. Hoje à tarde eu vou dar um jeito de colocar as 2 aulas no YouTube. Vocês devem estar cansados de me ver já hoje. Desejo um excelente final de semana para vocês. Qualquer dúvida, já sabem, né? O WhatsApp aí que a gente e a monitora, nós estamos aí para ajudá-los no que for possível. Um abração aí, ótimo final de semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau.